Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Chá com Prosa, esse nosso encontro semanal onde a gente discute sobre a vida, sobre o viver, sobre a saúde humana, sobre a evolução, espiritualidade, comportamento e qualquer outro assunto que a gente possa achar interessante. Estou aqui com a Vivian e com o Sussumo e hoje o tema do nosso encontro ele é vida antinatural. O que seria a vida antinatural? Como estamos nos relacionando com a internet, com os filtros, com as redes sociais, com a comida, com a alimentação, com as relações afetivas ou sociais? O que está acontecendo? Será que nós vivemos como antigamente? Será que a maneira como estamos nos relacionando com o mundo tem sido saudável? E talvez o mais importante do nosso encontro hoje é: será que estamos preparados? Será que a nossa mente está preparada para lidar com o mundo de hoje, o nosso corpo, as nossas emoções? E também o que a gente precisa para talvez nos adaptar. Afinal de contas, como diria Charles Darwin, uma das melhores, ou talvez a mais importante relação de um ser, né, de um indivíduo com o meio é a adaptabilidade. E o lidar, o conseguir ser criativo o suficiente para se adaptar ao meio e ao mundo. Então, fica aqui o nosso convite para esse encontro de hoje. E se você curtir, se você achar interessante, já curte aí, né? Se você curtir, é ótimo. Se você achar que esse conteúdo é importante, curte aí, compartilha, assina o nosso canal, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e talvez isso seja útil para algumas delas. Então, Vivian, Sussumo, o que seria essa vida antinatural? Como a gente está vivendo hoje em dia? Eu lembrei de um hábito que muitas pessoas estamos tendo, né? Eu usei poucas vezes isso, mas sabe aquele acelerador de velocidade do áudio do WhatsApp, assim? Então, deixa eu ouvir um pouquinho mais rápido, né? É, e daí, se você ouve, eu ouço alguns áudios numa velocidade mais rápida, parece que dá um tilt dentro da minha cabeça, assim, e o negócio começa a ficar meio acelerado, né? Acho que a primeira coisa que me veio quando eu ouvi esse termo, né, antinatural, nossa, eu lembrei dessa minha situação. Nossa, como eu fiquei meio atordoado, eu diria, ao mudar o ritmo do áudio, que seria o natural, né? É, Na verdade, o que é natural é muito contextual, né? Acho que se colocar duas vezes o áudio que eu falo mesmo, talvez fique a mesma velocidade que outras pessoas, né? Mas mesmo assim, eu sinto que o ser humano, em sua capacidade de adaptação, e eu diria em sua capacidade de transformar o meio onde ele vive, às vezes ele dá um tiro no pé, né? Assim, dá um tiro no pé porque talvez excede esse senso de até controle e transformação do meio e esquece, talvez, de algo mais harmonioso, vamos dizer assim. Se a gente for enxergar e olhar para a natureza ambiental em si, é fabuloso como ela tem um poder de regeneração intrínseco, né? Se você desmata uma área e não mexe mais nela, uma das formas de recuperar essa área é não mexer e não deixar nenhum ser humano mexer mais nela, que ela vai se recuperar naturalmente, na sua forma talvez mais harmoniosa, quem Um sabe. ponto que para isso, né, Sussumo, falando dessa adaptabilidade, você tocou num ponto extremamente importante que é o tempo. A gente precisa dar tempo ao tempo, né? A adaptabilidade humana, ela é espetacular, né? A gente cria, a gente consegue. Eu acho que isso é uma grande
habilidade humana, mas a gente precisa de tempo. A gente precisa de um certo tempo. E o mundo tem mudado muito rápido, né? Eu sou um pouco mais velho. Não, eu e o Sussumo, a gente tem quase a mesma idade, a Vivian aí é uma década mais nova do que a gente, e já dá uma diferença gigantesca. A Vivian não viveu os anos 80, né? Então a Vivian pegou o finalzinho ali do Walkman. Tinha pessoas com Walkman na sua época ainda, Vivian? Tinha, Né? Mas já tinha. era meio raro, né? Então, Uhum, o que eu quero dizer é que assim, se a gente for pegar o mundo dos anos 80 para hoje, né, que vai dar 40 anos, a gente teve um salto gigantesco. É muito difícil para gerações atuais conseguirem imaginar o que é aprender a dirigir e ir para São Paulo com um mapa na mão e não com o GPS, né? Eu moro em Mogi das Cruzes, que é uma cidade perto de São Paulo, e eu lembro quando eu era adolescente, a conversa recorrente era: você sabe andar em São Paulo? Sabe? Só ia de carro para São Paulo quem dominava isso. O que eu quero dizer é que alguns estudos falam que o mundo mudou muito de 1980 para até hoje, mas acredita-se que ele vai mudar 4 vezes mais na próxima década. uhum. Década. Então, a gente está falando de 40 anos em 10 anos. Isso é assustador, né? Se a gente for olhar o que a própria ideia da internet 5G, os carros serem movidos a bateria, só isso já é uma mudança na relação econômica do mundo sem precedentes. Uhum. Sim. Então, E, e sem falar de vida, né? Só um outro ponto, só para colocar um pouco mais de gasolina aqui na nossa conversa. Em 1900, a expectativa média de vida da Terra, do ser humano, era de 40 anos. Em 1945, a média era 45 anos. Em 1940, se vivia em média 45 anos. Só 3% da população mundial chegava aos 60 anos. Então, se formos pensar em vida ativa, de 0 a 10 a gente é criança. De 10 a 20 a gente é adolescente. A gente sabe que antigamente a pessoa começava a vida profissional e familiar com 14, 15 anos. Isso mudou um pouco, tá mais para frente. Mas de vida ativa, a gente está tendo 3 ou 4 vezes mais. Né? De vida ativa, eu falo assim: tendo meu dinheiro, tendo a minha família, tendo o meu trabalho, tendo o meu poder de ação e de fala, meu lugar de fala, né, na sociedade. Hoje a gente tem 4, 5 vezes mais tempo do que a gente tinha há pouquíssimo tempo atrás, 80 anos atrás. Será que estamos preparados para lidar com isso? bom, esses números eu não sei a precisão, mas talvez não considere algumas culturas e civilizações antigas no sentido até talvez antes de registros, né? Porque tem textos, por exemplo, clássicos chineses que ilustram uma longevidade muito maior num determinado nicho populacional, né? Então, acho que a gente pode Mas, de novo, a refletir gente tem uma um pouco questão de disso. tempo, né? Porque a China também, em 1900 e 1940, também se morria, por questões Mas tem uma questão sanitárias. também, Marcelo, nessa época dos 1900, 1900 e pouco, que a gente teve, né? Também as duas Guerra. guerras, né? A gente teve Guerra do Vietnã, teve pandemia, né? Enfim, então, também teve uma coisa de interrupção de vida, assim, né? Que não necessariamente se devia à expectativa de vida, né? Nos Mas textos eu acho que clássicos, isso também pode ser levado em consideração, né? Uhum, Se a gente for pegar a história japonesa, por exemplo, se morria. Eu estava vendo agora como vai afetar a Rússia a quantidade de jovens que estão morrendo, a própria Alemanha e por aí vai. sim. Mas aí já veio um ponto: a gente convivia com a morte também de uma maneira muito mais presente e não sabia se ia chegar de qualquer maneira, né? E se for falar sobre a tecnologia medicamentosa, foi quando geralmente deu um salto. Sim. Com certeza nós três e todo mundo que está ouvindo a gente aqui já tomou um antibiótico. sim. Bom, só para citar que eu ia colocar que os textos clássicos chineses que datam de alguns séculos, 2 séculos depois de Cristo, pautam que a longevidade
assim, natural do corpo humano seria de 120 anos. Então, se você não chega a 120 anos, é que alguma coisa foi desarmonioso na sua vida. Isso nos conceitos ideais, né, dessa visão antiga. Bom, eu acho que a vida antinatural em si, a gente pode elencar alguns aspectos, né? E a gente pode convidar cada pessoa, cada ouvinte aqui, a refletir internamente também. O que que você sente que é muito natural na sua vida? Natural no sentido de que valoriza, eu diria, o seu corpo e a sua essência, da sua natureza. E o que que no seu dia, às vezes, aparece como quebrando essa relação com a sua própria natureza, né? Eu nasci em São Paulo, acho que nascer numa cidade grande já dá um choque, assim, né? No início, culturalmente, o meu natural é viver em São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, né? Com o tempo e talvez com um pouquinho de maturidade, eu fui percebendo, nossa, esse estilo de vida dentro de uma cidade grande me traz algumas sensações, né? Acho que a ideia de o quanto a minha vida se reduziu a entrar e sair de caixinhas, né? Assim, é um aspecto, assim, para mim, que eu sempre vivi e não tinha consciência disso. Mas no momento que eu reconheci, nossa, de fato, né? Nesse momento agora, eu estou numa caixinha. Eu acabei de levar a minha amada no metrô, de carro, para levar no metrô, e eu entrei numa caixinha também, né? A minha amada entrou no metrô, entrou numa caixinha também. E daí, depois de um tempo, eu até vendi o carro e em São Paulo, que eu vivi 15 anos fora de São Paulo, depois que eu voltei de São Paulo, talvez para tentar sobreviver, eu diria, ou cultivar uma vida mais vinculada a uma natureza minha, pessoal, eu não planejei muito, mas eu vendi o carro e comprei uma bicicleta elétrica, né? Daí eu sinto que ao me transportar, eu tive um privilégio, né, de poder me transportar de bicicleta. Eu percebi assim, me veio essa percepção. A bicicleta me sustentou eu morar em São Paulo. Se eu não tivesse a bicicleta, eu teria muito mais vontade de sair de São Paulo e morar em outra cidade. Mas a bicicleta, nossa, possibilitou eu morar em São Paulo. Foi algo assim. De alguma forma, acho que só de sentir o ar e ter uma relação diferente com o meio ambiente, mesmo com esse cimento todo, isso me nutria. Nossa, eu vou para algum lugar, eu vou de bicicleta. Isso me nutria e é um grande privilégio isso, né? Então eu convido a cada pessoa assim a se perguntar o que no meu dia eu estou vinculado a uma... Qual é a natureza mais próxima de mim? Eu costumo fazer essa pergunta, né? Fabrício Somo, eu acho muito interessante ouvir você falando, né? Porque quase nos leva a perceber que, ao eu notar o que é importante para mim, eu vou ter clareza do que eu devo fazer. Mas eu costumo dizer que, se eu nunca experienciei algumas coisas, é impossível ter a profundidade. É importante eu experienciar até o que eu não gosto, né? Então, você, Susumo, né? Como a gente já trabalha junto há 10 anos, é muito complicado usar a sua experiência para para que as pessoas façam um paralelo com elas. Né? Como você Sim. falou, você viveu 15 anos fora de São Paulo. Você é uma pessoa que está engajada em... Você viveu 3 anos em vida monástica.
Você é uma O sumo pessoa que está levita, engajada. Marcelo. Como é? Ele levita, né? Então, é, há uma sensibilidade, uma busca, né? Você é um estudioso das medicinas antigas, né? E tem uma vida levada para isso, uma vida voltada para isso, né? Então, às vezes fica muito distante, porque eu vi recentemente um pai tendo que pegar um filho no colo, porque e outra, o filho de 8 anos, porque o filho tinha aversão a pisar na areia da praia. Com certeza. Né? Então, quando eu pego, né, quando me vem a ideia de vida antinatural, eu acho que aqui é um grande ponto da gente, a gente precisa levantar coisas como a internet, como a comida. Vocês já pararam para perceber que a gente não tem paralelo na natureza da quantidade de açúcar que tem uma bomba de chocolate? Não existe na natureza a E de quantidade de gordura, açúcar né? e de Gordura e gordura açúcar junto. junto, na mesma porção deliciosa que fica na sua mão. Né? Então, não é algo que a nossa espécie ou o nosso corpo ele se adaptou, teve tempo suficiente para se adaptar. Há algumas falas sobre o glúten, né? Não somos especialistas e é impossível a gente exaurir tudo isso que a gente vai trazer aqui, porque a gente não tem todo, né? Mas a gente pode levantar alguns pontos. Né? Dizem que até a massa, né? O glúten que a gente come hoje não é mais o mesmo glúten de 60 anos atrás, 60 anos atrás. Né? Então, a comida, as relações com a sociedade, isso também está mudando e é totalmente diferente, né? Como a gente falou em algum chá com prosa aqui, ou não sei se foi a gente conversando em outra situação, mas que nem a Vivian. A Vivian acabou de ser mãe em São Paulo. Ela tem que ralar para cuidar do Romeu. E antigamente, até pouco tempo atrás, as pessoas viviam numa tribo. As pessoas viviam com todos os seus familiares do lado. E hoje não. Hoje mora em outro país. Então, a carga que uma mãe tem ao cuidar do filho não está nem um pouco próxima da natureza da nossa espécie. Nem um pouco próxima. E aí, a gente está chegando num grau de estresse, num grau de sofrimento, e a gente fala, poxa, mas a humanidade até aqui deu certo, por que eu não consegui? Porque todas as mães conseguiram, a minha conseguiu e eu não. Mas a gente não está no mesmo mundo. Né? Voltando à questão do alimento, quando a gente olha uma foto no Brasil dos anos 80, né? Se alguém quiser aí, coloca o programa que tinha na Globo que chama Misto Quente, com X mesmo, que mostravam bandas bandas nacionais no Rio de Janeiro, mas o show era na praia, e olha o corpo das pessoas. Você não encontra ninguém gordo. Sabe? Por quê? Porque há um ponto aqui. Então, a internet, as relações sociais, a própria natureza. Uma vez eu conversando com, inclusive, uma pessoa que eu tenho muita saudade, né, o César, lá da Unicamp, que eu adorava conversar com ele, e ele falando assim, há indícios que a nossa espécie corria 10 quilômetros por dia. Não de uma vez, mas pequenas corridas. 10 quilômetros. Sabe? Hoje a gente tem que ir para academia. Porque antigamente, poxa, se você mora na roça, um dia você vai ter que consertar a cerca. Isso já é exercício. Você vai ter que ordenhar a vaca. Isso já é exercício. E por aí vai, né? Então, a atividade física, a natureza. Um outro ponto interessante aqui, pessoal. Estou levantando vários, porque eu acho que é justamente isso que é legal a gente tocar. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet. Aí eu acho que é um vício de muita gente ler comentários, né? Então, já que você está vendo aí, coloque seus comentários para alguém ler, sabe? E estava lá um elefante e uma pessoa indo, e muitos comentários eram assim: mas o ser humano está no lugar que não deveria estar. Quem está certo é o animal. Peraí. Eu faço tão parte daquele lugar que está o elefante quanto o elefante. Eu sou da natureza. Eu tenho que estar lá no mato. E a gente tem uma ideia que não. Aquilo pertence a eles. Não, pertence a mim também. Então, olha como a gente está distante. Até não somos mais animais. Não, o nosso lugar é na cidade. Não. Né? E o estar em contato com a natureza, como o Sussamo falou, é uma coisa incrível, mas que aquela criança que não foi exposta à areia não vai ter. Isso vai causar problema. Né? Eu lembro de uma colega na faculdade, que tinha descoberto recentemente. É claro que ela sabia que vinha de galinha, não sei, mas eu fiquei tão chocada, mas ela
do ovo vindo da galinha, assim, umas coisas assim tão absurdas, assim, que eu ficava assim, não é assim, ó, juro que eu achei que ela estava sacanagem, mas não era, sabe, assim, porque sempre comprava só no mercado e assim, de perder esse nível de sensibilidade, né? Mas eu acho que esse ponto aí que você está trazendo, Marcelo, eu concordo muito assim com essa fala do Sussuma, né? Que a gente precisa investigar o que e até perceber essas adaptações, né? Por exemplo, o Sussuma falou do áudio aí da acelerado, eu nem lembrava disso, mas a primeira vez que eu vi essa opção no WhatsApp, eu achei um absurdo. Falei, não, que absurdo as pessoas colocarem o áudio acelerado. Como assim, né? E aquilo me dava um desconforto também, do mesmo jeito que o Sussuma Mas falou, tem assim. gente que abusa também no Não, áudio, vai. aí calma. A Marcela se justifica. Se Não, tivesse... poxa, eu conheço uma pessoa que mandou um áudio para outra de 90 Ah, minutos. não, isso aí, né? E aí eu perguntei, você acha que ela escutou? Ah, se ela gosta de mim, ela escutou sim. Uhum. Sabe? Então, continuo esperando a resposta. Não, mas aí, enfim, eu achei aquilo um absurdo. E beleza, mas aí depois começou a acontecer isso. A gente, como vive, o Sussuma falou, né, nessa questão contextual, como vive nesse ambiente que isso passa a ser normal, que seu tempo sempre está faltando, né? Aí eu comecei a escutar alguns áudios em um e-mail. Agora o meu padrão já é um e-mail, né? Assim, ainda sinto essa aceleração com dois, mas com um, muito raramente eu tenho paciência de ouvir. Eu não tenho paciência mais. Então a gente vai se adaptando, né? Aí eu comecei a achar, falei assim, não, mas ouvir um podcast ou ouvir um vídeo em aceleração aí já é demais. Aí agora, alguns podcasts eu já escuto. Então, assim, a gente vai, né, se O problema adaptando, é que a mas gente vai isso perdendo causa essa algumas ansiedade. habilidades, né? Isso, com certeza, A gente vai perdendo, sabe? A paciência é algo importante, com certeza. sabe? O cultivar, né? Hoje tudo está muito veloz. Eu já vi pessoas conversando e tentando fazer uma nova convenção social do tipo, não manda mais mensagem com oi, tudo bem. Já fala o que você quer direto. Então, é como se não há uma pessoa na minha frente, há um assunto, há uma Uhum. urgência. Né? A gente que dá muito curso em grupo, a gente sabe que a apresentação do grupo é uma coisa que demanda tempo. E a gente lê empaticamente em alguns alunos nossos um desconforto. Sim. De, às vezes, Né? Ou seja, eu não perder quero saber meia quem está lá. hora de um Exato. tempo de um grupo que vai estar junto, né, por 8 16 semanas. horas, 20 horas, ou final de semana. Né? Uhum. Então, é algo do tipo assim, não há mais uma pessoa na minha frente. Há um assunto. Né? Não há mais esse social aqui nesse curso. Não. Há o que eu paguei, então eu quero receber. E isso é muito danoso. A gente já teve um episódio aqui sobre solidão e o impacto na saúde. A gente teve um episódio sobre saúde mental. Né? A gente desenvolveu algumas habilidades antigamente que hoje não existe. Todo mundo que nasci em 78, todo mundo sabia vários telefones de cor. Vários. E endereços. Hoje a pessoa não sabe nem o próprio. O Agora, próprio sobre sabe. essa coisa, né, me perdi aqui que eu tava... Mas isso da gente tá falando, né, da empatia. Eu acho que essa questão também das redes sociais, por exemplo, o WhatsApp, né, o Instagram, eu acho que isso dificultou. Não, a gente não está demonizando aqui, é só uma coisa que é uma questão da gente se adaptar, né? Mas Se isso, por adaptar, exemplo, exato. Não é esse voltar para movimento, trás. esse movimento da gente ver algumas pessoas terem coragem, por exemplo, de colocar algumas coisas por escrito ali, né? Ou mandar num movimento de grupo e tal, que ela não teria coragem de mandar ou no privado para aquela pessoa, ou mesmo falar, também é uma adaptação assim, antinatural, digamos assim, né? Porque as pessoas estão perdendo essa habilidade de se comunicar, assim, claramente, né? De receber o retorno empático que isso tem. Porque, assim, hoje você recebe um e-mail ou uma mensagem, você pode ter o tempo para responder, né? Mas antes você tinha que fazer essa conversa cara a cara com a pessoa. Então, você tinha, por exemplo, eu vejo adolescentes hoje na clínica com muito problema de ansiedade também, porque às vezes eles não sabem. E não é só adolescente, não. Tem pessoas, assim, de 20 e poucos anos que, né, que não foram acostumados com isso, que já nasceram numa sociedade em que pode se resolver tudo por chat, né? Então, que eles não têm essa habilidade, isso gera muita ansiedade de, sei lá, chegar numa farmácia e pedir uma coisa que a pessoa quer, Ou né? falar por Ou telefone. falar Tem por gente que tem problema de telefone, falar. ou pedir
uma explicação de um cardápio para um garçom, por exemplo. Isso, assim, é algo que a gente, da nossa idade, talvez não considere que gera tanta ansiedade, mas gera, né? Eu Não, tenho e o uma problema é o paciente que ela futuro, né, fala, Vivi? ela fala assim, eu chego já no restaurante, a primeira coisa que eu faço é pegar o cardápio e já escolher para na hora que o garçom chegar, eu não fazer ele ficar esperando e já pedir. Eu nem sei o que é e já peço. Então, assim, as pessoas... Assim, claro, não posso generalizar, mas isso é comum de acontecer, né? Assim, a gente perdeu essa possibilidade de estar na Eu acho presença que de o outro ser ponto, humano. eu tenho certeza que muita gente que escutou a gente falando da areia, disso e de algumas coisas, talvez esteja achando estranho e uma coisa meio exagerada. Mas eu acho que uma coisa importante da gente refletir aqui é que isso está aumentando e o Uhum. mundo atual está corroborando para que aumente mais, né? Então talvez cause estranheza hoje, mas talvez no futuro muito próximo não. Acho que isso por isso que é importante, né? E Isso. essa habilidade empática, né? A gente que trabalha com comportamento humano, e para quem quiser saber um pouco mais da importância disso, leia lá o Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é um grande livro ali que saiu no começo dos anos 2000, né? Foi um clássico na época, que mostra a importância da empatia, a importância da habilidade social. E, infelizmente, a gente está perdendo isso, né? Inclusive em relacionamentos, né? Uma pessoa que tem 40 anos, se ela quisesse paquerar alguém, tinha que ligar na casa da pessoa, falar com o pai antes, né? Isso era pesadíssimo, né? Hoje não. Hoje nem quando as pessoas saem à noite tem que fazer isso. Então são coisas que não estamos desenvolvendo, estamos perdendo algumas habilidades, né? Você ia falar alguma coisa, Susana? Bom, tem vários assuntos aí, né? Acho que essa conversa vai longe, assim. Mas um ponto, acho que acho que está em comum na sua fala, Marcelo, da Vivian, são as mudanças, né? E é interessante pontuar o quanto o nosso, eu vou dizer, corpo e aparato biológico, fisiológico mudou em 100 anos, em 200 anos, em 300 anos, em 400 anos. E o quanto a os nossos comportamentos, os nossos hábitos, o nosso cotidiano mudou em 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então, há como dizer, há um gap aí muito grande, né? Provavelmente os biólogos vão dizer assim, não mudou nada em 100 anos, Uhum. né? Mas, culturalmente, a nossa vida mudou drasticamente, assim. E o que esse corpo que não mudou, Exatamente. funcionava de um jeito, Esse coração. acontece com ele quando o meio ambiente, o contexto, as atividades, os eletrônicos, né, mudou tanto. Por isso que esse é um dos grandes impactos na saúde em geral, não só saúde mental, mas saúde física, saúde emocional, saúde relacional, né? É um impacto muito grande desse corpo que era de um jeito e funcionava de um jeito, e hoje, mas, no contraponto, há quem diga assim, não, as crianças já nascem hoje indiferente, né? De fato, o que o meu sobrinho de 5 anos faz, eu fui fazer com 10 anos, talvez, né? Ou mais. Na verdade, eu nem fazia, né? Eu fui fazer com 19 anos, porque nem tinha computador. Ele fica lá no tablet e mexe tudo sozinho, né? Com menos anos, né? 2, 3 anos já tá mexendo lá. Na minha idade, o que eu fazia com 3 anos? Né? Então há um gap muito grande. Acho que esse é interessante da gente reconhecer, né? E estar presente nisso na gente. O que de fato pode ser sincero com esse aparato aqui? E daí me lembrei, a Vivian comentou dos meios de comunicação, né? Eu acho que a velocidade dos meios de comunicação algo que mudou drasticamente mesmo. Não só isso, mas acho que nos impacta muito, né? O ser humano, como um ser social, naturalmente social, se comunica.
e mudando a nossa forma de se comunicar, o quanto isso impacta a nossa vida, né? Eu entrei num grupo, a minha amiga Silene, psicanalista, ela resolveu fazer um grupo onde a gente ia enviar cartas manuscritas no final do ano. Então, o meu compromisso, o compromisso de cada um, era escrever uma carta manuscrita e mandar pelo correio. Foi uma experiência sensacional para mim. É uma mudança muito drástica. Talvez tenha muita gente mais jovem que a gente que nunca escreveu uma carta manuscrita e mandou pelo correio. O Sussuma, até só um parênteses nisso aí, até a atenção que a gente tem que ter para não errar e pensar no que você vai escrever é muito maior, né? Quando você escreve uma carta manuscrita. Que é diferente você estar aqui digitando, apagar a qualquer hora. Não, você está completamente consciente, né? Assim, muito mais. Então, eu acho que é uma responsabilidade a gente tentar estar atento a esse tipo de coisa, assim, né? O quanto que isso impacta a nossa experiência. Mas vou fechar aqui para você concluir, depois eu continuo. Então, a ideia é essa mesma, né? A minha sensação, vou colocar uma partilha minha, assim, foi um resgate da natureza humana. Na verdade, eu tenho essa memória. Tem muita gente que vai fazer isso, de repente, pela primeira vez. E vai se deparar com um ser humano que não conhecia. Eu fiquei tocado só de tocar o papel. Só de tocar o papel e ter uma caneta na mão e sentir o toque da ponta da caneta no papel, assim. Bom, é isso, né? São percepções e sensibilidades. Mas para mim é algo tão simples que, que parece que deu um break em mim, né? É muito mais fácil escrever uma mensagem no WhatsApp, pronto, vai lá. Não, eu escrevi e fui lá no correio e mandei. Então, é um ritmo, assim, completamente outro. Não é que vamos voltar a um ritmo, né? Não. Mas é reconhecer que ritmo é esse que a gente vive. Né? Eu lembro que Porque... uma das coisas que minha colega falou, né? Tinha pouco tempo que eu estava aqui, tinha uns 2 anos. Aí eu estava com ela assim num shopping, no shopping não, no metrô, fui subir a escada rolante, subi a escada, igual o paulista faz, subindo, né? Andando, em vez de esperar a escada rolante. Ela é mineira também. Ela virou, Vivi, você virou paulista mesmo. Foi por causa desse ritmo, né? De perceber que as coisas são mais aceleradas que você vai, sei lá, no interior de Minas, não tem ninguém subindo escada rolante andando rapidinho, já que a escada já está andando, né? Então, assim, é uma coisa de reconhecer um ritmo que é aquilo que o Marcelo fala, né? Você só percebe quando você está fora do seu ambiente, né? E se a gente for ver o ritmo da natureza, a natureza tem um ritmo. Né? O sol tem um ritmo. Quando a gente vai ver um pôr do sol, daqui a pouco a gente vai querer um controle remoto para acelerar, porque o sol, ou diminuir a velocidade. A gente aprecia a beleza desse ritmo. Né? Mas não quer dizer que a gente precisa ter um ritmo. Eu acho que é só uma escolha mais consciente. Né? Eu acho que o grande ponto, né, não é voltar ao passado, mas é Sim. resgatar algumas coisas e otimizar isso, né? Eu não acho que a gente tem que voltar como era antigamente. É isso. Até porque a tecnologia, a velocidade, ela permite muitas coisas. Mas eu acho que o grande ponto é que, ao estarmos perdendo contato com alguns pontos, a gente está perdendo algumas sensibilidades e algumas coisas que são importantes para a saúde mental, física e emocional, né? E acho que aqui, por exemplo, você falou da natureza, né, Susumo? Todo mundo que trabalha na roça e hoje ainda trabalha, né? Eu acho que talvez até hoje um pouco menos, né? Eu tenho parentes que plantam no norte do Paraná e é uma coisa interessante, porque antes para a pessoa ela manter uma plantação, ela precisava de muita gente. Hoje uma pessoa em um trator quase que faz Uhum. tudo. É verdade. Porque Uhum. você compra uma semente, eu achei isso assustador, né? Tem um lugar que eu vou meditar desde muito novo, desde muito novo. Eu sempre sentava lá, mesmo antes de saber o que era meditação. E aí eu estou sentado e agora praticando, né, em cima do conhecimento que eu tenho,
E a hora que eu termino, eu olho para o lado e vejo um pé de soja e não tem nenhum mato, não nasce nada. Porque você consegue jogar um veneno que mata qualquer outro tipo de vegetação, menos o pé de soja. Sabe? Eu, quando era pequeno e eu ia para o Paraná, eu adorava ver as andorinhas no final do dia. Hoje quase não tem mais passarinho, sabe? Então, e o que eu quero dizer é que o homem do campo, ele sempre teve que ter uma comunhão com a natureza que é incrível, porque tinha praga, tinha o tempo, sabe? Tinha ano que não permitia que a colheita fosse farta. E isso vai gerando grandes olhares, grandes sabedorias. Né? Eu sempre falo isso, eu adoro a sabedoria do matuto. Aquele cara que não estudou, que não fez nada, mas por ser um grande observador da vida e do mundo, é muito mais sábio do que alguém com PhD e por aí vai. Sabedoria de vida, né? E isso é uma coisa que a gente está deixando. Eu, quando era adolescente, que eu não andava de cavalo, né? Já. Mas quando eu ia pegar um ônibus, porque minha mãe morava numa cidade, meu pai morava em outra, eu já tinha que esperar 30, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, porque atrasava, ou eu tinha errado. Hoje não. Hoje as pessoas ficam absurdamente incomodadas. Isso foi até um estudo que a Uber encomendou, que se o carro demorar mais do que 7 minutos, as pessoas ficam muito incomodadas. O nível de ansiedade sobe. 7 minutos para um carro vir te pegar. Ou seja, há um pouco tempo atrás, você só teria um carro vindo te pegar se você fosse muito rico. Muito rico. Sabe? Então, estamos tendo facilidades, mas isso não está gerando menos ansiedade. Isso não está gerando mais conexão, não está gerando mais saúde. E aqui é um ponto de muita, muita, muita reflexão. Né? Exatamente. Acho que está gerando mais ansiedade, na verdade, né? Sem dúvida. Porque parece que a gente mesmo, eu diria que a gente não se trata mais valorizando a própria natureza humana. A gente está num ritmo de máquinas, né? Quando a gente vive um antinatural, nosso coração tem um ritmo natural. Nossa respiração tem um ritmo, né? Toda a nossa fisiologia tem um ritmo. Mas o traiçoeiro da natureza humana é que a mente humana pode ser muito rápida. A consciência humana pode desviar e mudar de foco muito rapidamente, né? E isso tem gente que é muito mais rápido, acelerado. Eu diria que as crianças já estão nascendo assim, numa velocidade que a gente, da nossa geração, Eu não acho que tem. ela tem mais estímulos, viu, Sussumo? Não sei Também. se é tão assim, do tipo, as crianças são mágicas, sabe? Eu acho que há uma herança genética, mas eu acho que é porque há infinito. Antigamente o pai nem olhava para a criança, fica aí, sabe? Muitas vezes, fica aí, se Na vira. verdade, os estímulos tinham um ritmo diferente, né? Hoje, a criança que nasce nesse contexto, de fato, os estímulos têm um ritmo frenético, que é das telas, das comunicações nessa velocidade que a gente vive, né? Então, acho que uma pergunta que é legal a gente fazer e a gente se dedicar é o quanto a gente trata a natureza humana no ritmo das máquinas. Ou o traiçoeiro da consciência é que ela se cola muito rapidamente em muita coisa. Isso é da natureza da consciência humana. Mas junto dessa natureza da consciência se colar em muita coisa e muito rapidamente, está o ritmo frenético dos estímulos. E daí está a armadilha, né? Daí acho que a gente pode se dedicar na conversa assim, o que a gente pode fazer nesse contexto, né? Eu acho que o primeiro ponto é ter consciência, né, Sussumo? É entender esse antinatural. Mas não em cima de um vilão, em cima de uma adaptabilidade, né? Então, o primeiro ponto, porque assim, a gente olha o chocolate, ou a bomba de chocolate, vamos pensar assim, e vilaniza a bomba de chocolate. Eu acho que o principal é perceber que
Talvez a bomba de chocolate não seja algo tão natural, não é um vilão, mas ela só não é tão natural. O meu corpo, né, talvez ele não foi criado tanto para isso. Uma vez, né, o que eu quero dizer com consciência? Uma vez, um familiar meu perguntou se deveria levar, né, o filho para um velório. O filho de 7, 8 anos. E eu peguei e falei que isso é uma coisa de cada pai, né? Não, sabe, são algumas escolhas, tem ganhos e perdas. Mas que eu, particularmente, achava interessante levar, sim. E você poderia usar, virou uma estrelinha no céu, ou tá com o papai do céu, seja lá a alegoria que você quisesse usar. Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas não veem nem mais a morte. Nem mais a morte. Ó, a gente tem aqui, perto dos 40 anos, se a gente for pegar uma média. Né? Foram pouquíssimas vezes que a gente viu morte, e quando a gente viu, era um aparato cuidado de proteção. A gente vê, praticamente só vê o morto com flor. E há pouquíssimo tempo atrás, meu pai fala, até com um espanto, de quando ele tinha uns 20 anos, que ele teve que fazer a barba de um tio morto para o velório. Né? Então a gente tem achado que até a morte é algo errado e antinatural. E, poxa, a gente trabalha com saúde mental, com comportamento humano, não é só isso. As pessoas têm achado tristeza algo errado, o luto algo errado, a perda algo errado. E isso é assustador e vai gerar muita doença. Então a consciência talvez seja um ponto. E que eu acho, Marcelo, que assim, eu confio que a gente tem habilidade para reconhecer, sabe? Só que eu acho que tem muito isso, do ritmo, da questão contextual, da gente começar a achar outras coisas naturais, a gente está realmente perdendo essa sensibilidade, né? Por exemplo, essa questão de morte, né? É muito interessante, não sei se já viram uma pessoa morrendo na sua frente, assim, mas você consegue perceber exatamente o momento que aquela pessoa morreu. Assim, é muito perceptível, né? Ou a questão de uma criança, quando o Sussumo estava falando, ela tem sensibilidade, né? Então eu vejo, por exemplo, o Rominho, tá ali, mas se ele escuta um passarinho, ele pode estar fazendo qualquer coisa que ele aponta, né? Então, assim, a gente percebe as coisas, né? Essa questão empática, uma coisa que me gera muita estranheza, né? Até um desconforto. Não que eu seja contra isso, não é nenhum julgamento, mas, por exemplo, esses procedimentos estéticos, né? De botox, essas coisas, às vezes está tendo um exagero tão grande que a pessoa perde microexpressões faciais que você não consegue ler aquela pessoa empaticamente. Então, me gera muito desconforto, às vezes, estar conversando, ou vendo até uma entrevista ou um filme com uma pessoa que não tem expressão, entendeu? Assim, então, isso me gera... Então, assim, a gente consegue perceber que tem alguma coisa estranha. Às vezes é aquilo que... Às vezes você entra num lugar, você não sabe o que é, mas tem algo estranho. Né? Então, acho que é importante tentar se dedicar a perceber isso, né? Porque é isso que você está E falando, tomar bancar, né, consciência. Vivian? Né? É. Qual é o problema da pessoa não conhecer a morte nova? Quando morre um animal, por exemplo. Tem pais que compram um animal igual. Uhum. O problema é que daí você vai ter que reconhecer a morte com 30 anos. É. E aí isso vai ser muito difícil. Né? Essa questão da velhice, por exemplo. Eu não sou contra procedimentos estéticos. Mas se não for feito com uma parcimônia, de uma maneira muito inteligente, isso vai gerar sofrimento. Eu tenho, né? Já tive alguns pacientes e eu vejo algumas pessoas que falam: não, eu não vou envelhecer, né? Eu vou ficar bonita para sempre, ou bonito para sempre. E eu falo: não, você pode ficar um velho bonito, mas vai ser um velho bonito, você vai ficar velho. E assim, tem uma coisa que às vezes a pessoa não dimensiona, né? Mas, por exemplo, isso que eu estou falando, desse estranhamento e desconforto que me causa, né? É lógico, é um problema meu, eu tenho que lidar com isso. Mas só que, como isso afeta a habilidade empática da pessoa com a qual você está se relacionando, essa pessoa recebe algo diferente também do meio. Então, esse senso de isolamento também pode estar sendo influenciado por isso, porque aquela pessoa, Exato. a nossa habilidade empática, então eu estou aqui conversando com vocês, eu vejo as expressões sociais, tanto que quando a gente vai dar uma aula e as pessoas estão com a câmera fechada, é horrível, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, assim, eu estou me relacionando, mesmo sem perceber, com as microexpressões que vocês fazem. Agora, quando uma pessoa não tem isso, ela recebe algo mais
padrão, mas assim, não tem também ela não causa um impacto empático no outro, então ela também não recebe tanta conexão, né? Eu vou dar eu até gostaria de nomear assim, alguns exemplos da mídia recente, assim, mas talvez seja, não sei. Mas alguém pegar e falar e dar um depoimento na televisão de algo pesado e só a boca mexer, ou a pessoa é quase um sociopata, né? Se você pegar alguns vídeos antigos de entrevistas com psicopatas, você vai ver isso, né? Um blasé. Agora, ou é muito, né? É muito Muito procedimento estranho. estético. Isso vai gerar um outro problema, que eu acho que nunca foi conversado. Talvez já aconteça de algumas pessoas não quererem sair porque ela é muito diferente do que ela mostra, por não ter Uhum, filtro. Se isso não interessante. acontece já hoje, vai acontecer. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Uma vez eu Né? vi uma menina falando assim, não, se não for fake news, eu nem posto, né? No sentido de, de ter um filtro, de estar tudo, de ter um aplicativo que vai mudar ali as coisas. E não é só o filtro, né? Hoje você pode tirar 1000 fotos e escolher uma. Essa eu fiquei bem, né? Então, pessoal, eu acho que não sei, é assustador e perigoso, né? Eu, como psicólogo, às vezes falo assim, meu Deus do céu, eu vou ter trabalho demais, porque vai explodir, vai explodir. Porque são muitas habilidades, são muitas coisas que a gente está deixando de lado. Senso de De espaço, de verdade. direção, a gente está perdendo. Bom, tem muitos assuntos aí. Eu pensei em eu mesmo, ou é um convite para todos nós, né? Em que momento do meu dia eu sinto que eu me conecto com o mundo, eu diria, mais próximo da minha natureza, que cultiva o meu mundo natural, assim. Eu me fiz essa pergunta, né? E convido a cada um, assim, a fazer. É, eu iria um pouco mais longe, Susumo. Eu diria, tente tocar aquilo que você não acha que é a sua natureza. Tente expandir, tente conhecer o diferente, ou o antigo, ou o que o outro gosta. Sabe por quê? Porque o problema, senão eu caio numa bolha. Eu conheço gente. Eu conheço gente que está aqui entre nós três, que foi acampar com a gente né, na Praia do Sono. Né? Tem nós três. Um não foi. Não, mas é uma brincadeira, né? A gente foi acampar, a Vivian estava com a Andrea, que era minha sócia em uma outra coisa. E a hora que a gente estava indo, e eu estava querendo muito acampar, né? Aí eu fui pela trilha, a Vivian e com o outro pessoal com as malas pegaram um barco, e aí eu tô lá esperando chegar as barracas, etc. Aí vem a Vivian, essa minha outra sócia, e fala assim: vamos alugar uma casa? O pescador, você lembra disso? Né? O pescador falou que tem uma casa para a gente alugar, porque daí a gente não precisa acampar. Eu não sei, eu devo ter feito uma cara tipo, sabe? Não, né? Sabe? Tipo, mas a gente foi ver a casa. Eu lembro que o meu irmão pegou, ficou pé da vida, do tipo, eu não vou, eu vou ficar lá. Daí eu falei, meu, eu vou na maioria. Mas o que eu quero dizer e foi muito legal, né, Vivian? Tanto que a gente acampou outras vezes. Mas às vezes o que eu pego chamo de natural, o que é bom para mim, o que é certo para mim, eu só vou ver se eu entrar em contato com o diferente, com o expandir, com o novo, sabe? Porque a maioria das pessoas vão falar assim, não, o que eu quero para mim é Miami, é Disney, sabe? Então, isso eu posso perguntar para todo mundo que está ouvindo aqui. Quantas coisas que no primeiro contato você não gostou e de repente hoje é você? Sim, muito bacana a pergunta. Mas eu iria para um lugar muito simples, assim, né? Isso falando da minha experiência também, né? Eu tentando responder, um dos momentos que eu sinto que eu diminuí nos últimos anos e eu tenho um contato muito com a própria natureza é o ato de eu cozinhar. O simples eu cozinhar, eu pegar no alimento, eu cortar, eu lavar, eu entrar em contato com a água, eu entrar em contato com o fogo. Para mim,
é uma atividade fabulosa para mim, né? Porque, assim, isso leva tempo. Cozinhar leva tempo. Essa é uma grande questão, né? E o tempo é o mais escasso possível. Mas quando eu separo um tempo para eu cozinhar, pessoalmente, daí tem gente que odeia cozinhar e não quer cozinhar, e tudo bem. E daí cada um vai descobrir para você o que resgata, às vezes, um cultivo de uma certa natureza. Para mim, outro hábito, para mim, que fabuloso, que é mais recente, que eu sempre gostei e sempre fiz quando ia para casa dos meus pais na praia, que era nadar no mar. Só que agora eu estou nadando na piscina e tudo bem, mas isso resgata uma sensação de relação com o mundo natural muito bacana que eu estou vivendo, que eu estou saboreando, assim. Eu estou nadando semanalmente. Então, isso me coloca no mundo natural, assim, sabe? Andar a pé, andar a pé, às vezes, já me resgata uma natureza bípede que se locomove. Nossa, sensacional! Isso já é um resgate da própria natureza, né? Ir para um parque, a própria qualquer tipo de atividade física, eu diria que já resgata um aspecto muito natural do ser humano. Qualquer tipo de atividade física, né? Sem dúvida. Bom, daí vão outros mais. Daí, Eu acho que é um grande lembrete, né, Sussuma, de que nós somos natureza. Nós exatamente. somos natureza, né? Existem estudos que mostram o ganho para o bem-estar mental que se tem ao estar na natureza, né? E é só a gente pegar e ouvir algumas falas de algumas pessoas que chegam em São Paulo a primeira vez, a estranheza que vem de lugares menores, né? É quase que uma dor. É quase que uma dor que está lá na música do Caetano Sampa, né? Mas uma hora você vive, porque também tem uma beleza. Então, né? Eu sou paulista, apesar de morar em Mogi das Cruzes, eu me considero um paulista, né? Eu gosto de São Paulo, mas nós somos natureza e então é o nosso lugar. Isso corrobora com a gente, né? É igual o filme Avatar, há uma ligação. E o problema é que às vezes eu estou perdendo essa ligação, né? Que uma natureza, que uma criança tem de um modo assim natural. A criança vai olhar para a nuvem, né? A criança vai olhar com estranheza, vai falar tipo, mãe, a lua está me seguindo, sabe? Então a criança ela vai aprendendo e vai vendo essa beleza. Então nós somos natureza. Eu acho que isso é o que a gente chama de vida, pode chamar de vida natural. Outra coisa, nós somos social. Nós somos social, né? A hora que a gente estava te esperando, Vivian, que eu estava conversando com a Vivian, a gente está falando nisso, né? Porque o social envolve esforço, envolve cultivo, envolve pegar, né? Tem até um meme muito interessante que o maior milagre de Jesus não foi transformar água em vinho, foi juntar 12 amigos numa mesa para comer, sabe? Depois dos 30 anos, né? E que é algo que a gente está perdendo também. Porque antes a gente saía, na minha adolescência, a gente saía de final de semana, porque senão você não tinha visto ninguém. Você só tinha visto o pessoal que você estudava ou que você trabalhava, né? Então a gente precisa, né? Nós somos sociais. Isso é a nossa natureza. A gente precisa cultivar, precisa conhecer. Até porque eu aprendo com o diferente, né? Eu falo isso, um relacionamento, por exemplo, é, eu vejo relacionamentos como a maior ferramenta da natureza para o desenvolvimento humano. Por quê? Porque você tem um diferente em casa. Ao ter um diferente em casa, isso vai mostrando sobre você, vai fazendo você refletir e etc. Isso serve para amigo e etc. Outra coisa, nós somos movimento físico, né? O nosso corpo foi feito para isso, né? Não é à toa que tem pesquisas que falam de bem-estar emocional, né? Equiparando a atividade física com um antidepressivo, né? A primeira coisa quando alguém chega no consultório é pegar e falar. E por último, nós somos vida e morte. E tem uma coisa, sabe, Marcelo, que eu queria acrescentar, que assim, a gente não é só o que a gente parece, sabe? Parece que é simples essa fala,
mas tem muito mais da nossa vivência e experiência que a gente pode acessar, assim, que, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um paciente essa semana, né, e a gente falando sobre o corpo, né, ele está reclamando um pouco que ele está acima do peso e tudo, e ele falou, eu acho que eu nunca amei meu corpo e nunca vou amar. E aí eu falei, enfim, estava perguntando, né, sobre por que que ele achava, né, que ele nunca amou o corpo e nunca ia amar, porque ele falou, meu corpo, mesmo que eu emagreça, tal, ele não é um corpo bonito e tudo mais. Eu falei, então toda a sua relação com o seu corpo de amor, ela estaria associada a como ele aparenta ser. E ele levou um susto, assim, porque eu acho que ele nunca tinha pensado sobre as outras funções. Óbvio que ele sabe que o corpo dele é importante para tudo que ele vive, né? Mas aí eu perguntei sobre isso, sobre essa funcionalidade, sobre tudo que ele vive e como que ele observa a relação, a importância do corpo dele com a vida dele. E aí ele começou a ampliar isso, que ele nunca tinha percebido, que o corpo dele é responsável por tudo que ele vivencia, né? Então eu acho que tem isso, assim, às vezes a gente não precisa se relacionar só com o que parece ser, né? Só a gente tem que se relacionar com toda a nossa experiência, assim. Eu acho que toda a nossa experiência nos ajuda a ter uma vida mais natural, assim, né? Entender que tem muito mais que a gente vive, só que a gente precisa se sensibilizar mesmo, né? Assim, acho que é uma questão importante. Eu acho que esse ampliar, né? Me veio à cabeça agora de, né, para a gente, porque a gente podia fazer um encontro sobre cada ponto desse, sobre alimentação, sobre relacionamento, sobre atividade física, e talvez a gente até faça. Mas eu gostaria de trazer aqui para a gente fechar. E aí, o que vocês acham que vai acontecer no futuro? Eu, particularmente, eu sou otimista. Eu acho que, infelizmente, a dor vai aumentar, mas depois que chegar nesse ponto, a gente vai resgatar algumas coisas. Do mesmo jeito que as pessoas já compram uma vitrola, né? Eu venho da época que tinha disco, aí o pessoal começou a comprar CD, aí CD já não era legal, aí tinha MD, não sei se vocês vão lembrar, que era um disquinho pequenininho, né? Depois veio o DVD, o Blu-ray, né? E hoje tem muita gente comprando vitrola, né? Para colocar. E esses dias eu escutei de uma pessoa, né, bem mais nova que eu, não, você tem que escutar o álbum inteiro. Você tem que escutar o álbum inteiro. Porque esse álbum que você está escutando, ele foi feito e pensado para você escutar inteiro. E eu falei, uau, a pessoa, né? E eu sou daqueles que, sabe, né? Apesar de ter álbuns no meu coração. Então, eu acredito que vai haver um resgate, né? Eu acredito que as pessoas vão deixar de fazer atividade física para ficar bonito no verão ou um corpo melhor, e sim porque é a natureza humana. Eu acredito que a gente vai voltar para uma alimentação, mas primeiro vai doer. Mas isso faz parte da evolução humana. Isso é o que eu acho, né? E vocês, o que vocês acham? Não sei por que me lembrou da expressão capitalismo selvagem, né? Selvagem parece natural, assim. Eu acho que a cultura hegemônica de consumo e de toda a mídia e marketing envolvido, assim, alimenta e estimula muito hábitos que não são muito naturais, mas são como vendo a gente mesmo como máquinas de consumo, né? Então, a gente reconhecer isso, que a humanidade criou uma cultura e a gente cultiva essa cultura e a gente faz girar essa cultura que nos enxerga como máquinas de consumo, vamos dizer assim, em um certo momento. É a mesma cultura, a mesma humanidade que cria movimentos vamos dizer, resgate da natureza, ou até, acho que tem até os movimentos slow, né? Slow food, slow não sei o quê, que tenta Minimalismo. valorizar, são questões de valores, eu diria, né? Então, eu enxergo que há uma concomitância, né, desses movimentos, e cabe a nós, e educadores, terapeutas, e todos nós que valorizamos
eu diria, a consciência humana, a natureza humana, de refletir por si mesmo e de conversar, né? O que a gente está fazendo com as nossas crianças? O que a gente está fazendo com a gente mesmo? O que a gente está fazendo com os nossos anciões? Né? O que a gente está fazendo com o meio ambiente? Né? Então, eu acho que como o Marcelo precisamente colocou, acho que a grande mensagem é relembrar. Eu sempre perguntei, ao viver em São Paulo, eu tenho, vocês estão percebendo que eu tenho um choque, né, de relação. Nossa, viver em São Paulo, não viver, não sei o quê. E dos aspectos era, eu gosto de estar na natureza. Né? Em São Paulo, me restringe. Mas eu acho que a grande mensagem para mim nesse caminho é que, assim, é exatamente o que o Marcelo colocou. Reconhecer que a natureza mais próxima de mim não está fora, está em mim mesmo. Eu sou natureza. E às vezes talvez as práticas contemplativas valorizam tanto o sentir a própria respiração. Porque esse é um fenômeno disponível a todo momento, muito natural. A qualquer tempo e espaço que eu estiver, eu posso resgatar minha natureza me conectando com a minha própria respiração. E talvez ela tenha um ritmo próprio, um ritmo natural. Né? Então, é um exercício, é um cultivo de não perder o nosso contato com a nossa própria natureza. Acho que é isso. Eu acho que eu iria por aí também, Sussuma, assim, na verdade eu concordo com vocês dois, né, eu acho que, sim, pode ser que algumas coisas retornem, né, assim, ou esse ritmo mude, porque eu acho que é uma necessidade até, né, assim, eu acho que, não que o mundo vai acabar, mas talvez se a humanidade não se cuidar de algum jeito, a humanidade não dure muito mais tempo, né, se continuar desse jeito, apesar de toda, sei lá, o prolongamento da vida, né, que tem sido possível por causa da tecnologia e tudo mais, né, mas eu concordo, eu confio muito que a gente tem sabedoria, né, que a gente tem compaixão suficiente, que a gente pode se apoiar como comunidade, eu acho que e também que é nossa responsabilidade se dedicar a isso, sabe? Porque eu vejo muito também das pessoas com esses desconfortos, né, mas e não sabendo muito o que fazer, e não sabem também como elas podem fazer, né? Não é culpa delas que elas não estão fazendo nada, assim, mas a gente vai sendo levado pela vida, assim, mas eu acho que se tem algum desconforto é preciso fazer uma pausa e tentar identificar o que que é, né? Então, pela via da experiência, o que que é que é bom para mim, o que que não é, eu vou tentar, né? Vou identificar o que que funciona para mim ou não, o que que é natural para mim ou não. E eu acho que é isso, assim, e compartilhar, porque a maioria das pessoas não acha que é só com elas que está acontecendo esse desconforto, que elas que estão fora assim de lugar no mundo. Mas isso eu acho que está acontecendo com todos nós, assim. Então, concordo também que é por aí, né? Pela via do cultivo mesmo, assim, de desenvolver essa sensibilidade que já está presente, mas que a gente precisa se dedicar a ela, assim, também. Bom, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, ouvindo e vendo, escreve aí no comentários o que você acha que vai acontecer com a humanidade. Para que lado você acha que vai, ou qualquer outro ponto que você trouxe aqui que você acha interessante. A gente queria agradecer, né? Acho que esse é como foi falado, é um tema muito amplo, mas que pede o nosso olhar, pede a nossa apercepção e, como o Susumu bem falou, esse checar dentro de si, né? O eco daquilo que se está vivendo, aquilo e a sua relação, né? Se está nutrindo o seu coração e o seu ser ou não, né? Então, agradeço. Curta, siga o canal e, se quiser, compartilhe. Talvez seja legal para outras pessoas escutar isso, que é o nosso grande motivador aqui, de repente levar um pouco de alegria, bem-estar, saúde para quem está precisando. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. Bom, Obrigada.